Hoje trago para vocês 5 histórias, relatos de terror vividos por trabalhadores do turno da noite. Se acomodem e bem-vindos ao Lar dos Pesadelos. Meu nome é Júnior e há 3 anos trabalho como motorista de aplicativo. Cresci em uma cidade do interior de Minas. Durante a noite, minha mãe sempre me liga, preocupada. Cuidado com a madrugada, filho. Esse horário é perigoso demais. Promete que me avisa quando chegar em casa? Eu sorria sozinho ao ouvir aquilo. Já era adulto, mas para ela, eu ainda era um menino que precisava ser lembrado de colocar o casaco antes de sair. Fica tranquila, mãe. Eu mando mensagem, pode dormir sossegada. Mas a verdade é que, mesmo fingindo leveza, aquelas palavras sempre ficavam na minha cabeça. Principalmente naquela noite. Eram quase 1 da manhã, numa sexta-feira chuvosa, quando o celular vibrou no painel com uma nova corrida, a menos de 1 quilômetro dali. Eu estava exausto, pronto para encerrar o turno, mas o pagamento era bom e o ponto de partida era perto, a rua do cemitério municipal. Só mais essa, pensei, aceitando sem hesitar. A chuva batia forte no para-brisa, os limpadores lutando para manter a visão. Cheguei ao endereço, uma calçada deserta iluminada por um poste que piscava. Sob a chuva, vi uma figura parada, toda de preto. Uma mulher sem guarda-chuva, cabelo grudado no rosto, a água escorrendo como se ela não se importasse. Encostei o carro. Ela entrou no banco de trás, o movimento tão rápido que mal ouvi a porta abrir. Pelo retrovisor, vi seu rosto. Pálido, olhos fundos, um vestido preto encharcado. Dei boa noite, mas ela pareceu nem ter ouvido. Continuou calada, olhando para a janela. Engoli o desconforto e comecei a corrida, a chuva abafando qualquer som. O carro parecia mais frio com ela dentro. O ar estava pesado e úmido. Ainda desconfortável, tentei quebrar o silêncio. Tá chovendo bastante essa noite, hein? Silêncio. Ela não respondeu, só olhava pela janela, os olhos fixos na escuridão. Pelo retrovisor, notei algo. Suas mãos, cruzadas no colo, seguravam um colar pequeno, com um pingente em forma de cruz. O movimento era lento, quase hipnótico. Tentei de novo. Chegamos em uns 10 minutos, tá bem? Nada, mas ouvi um som baixo, como um sussurro vindo do banco de trás. Não era uma voz clara, mas como um vento carregando palavras quebradas. Olhei rápido pelo retrovisor. Ela ainda encarava a janela, mas seus lábios se mexiam, murmurando algo que eu não entendia. Um nome, talvez, ou uma oração. O som parecia se mover, às vezes do banco dela, às vezes mais perto, como se viesse do assento ao meu lado. A estrada ficou mais deserta à medida que saíamos da cidade. A BR-040 era uma linha reta, com árvores altas dos 2 lados, a chuva transformando tudo em um borrão. O GPS marcava o destino a poucos metros, mas eu sabia que não havia nada lá, só mato e placas de trânsito. O frio no carro aumentava, meu hálito embaçando o vidro. Tentei me concentrar na estrada, mas o peso no peito crescia, como se algo me observasse. Quando chegamos ao lugar, vi o destino. Uma cruz de madeira na beira da estrada, enfeitada com flores e velas apagadas, encharcadas pela chuva. Era um memorial de acidente, comum em rodovias. Parei o carro no acostamento, o motor ronronando baixo. A passageira não se moveu de imediato. O tempo parecia se arrastar dentro do carro. Finalmente quebrei o silêncio com a voz falha. É aqui mesmo que a senhora pediu? Então, sem olhar para mim, ela murmurou, rouca, quase engolida pela chuva. Foi aqui que eu morri. A frase veio como um tapa, me deixando sem reação. Ela saiu do carro sem pressa, só virou as costas e foi andando até a cruz. Eu desliguei o motor, fiquei ali, olhando pelo retrovisor. Ela caminhava com passos silenciosos, os sapatos afundando pouco na água acumulada do acostamento. Quando ela alcançou a cruz, parou. Ficou com a mão como se segurasse algo invisível.
Nesse momento, meu celular vibrou com uma notificação do aplicativo que dizia: corrida concluída, passageiro desconhecido. Foi só isso. Quando olhei de novo, a mulher já não estava mais junto à cruz. Não houve desaparecimento espetacular. Ela simplesmente não estava mais lá. Eu poderia dizer que sumiu diante dos meus olhos. Mas não foi bem assim. Ela saiu do carro, andou até a cruz, eu a vi inteira. Ela deixou o alcance dos meus olhos, e quando voltei a olhar, havia apenas a chuva e a cruz. Foi então que o sangue gelou nas minhas veias. Dentro do carro, ao meu lado, ouvi a mesma voz, agora mais nítida, sussurrando baixinho: quer vir comigo? Pulei de susto, dei a partida no carro e fui embora dali imediatamente. Dirigi de volta em silêncio. Quando cheguei em casa, mãos ainda trêmulas no volante, liguei para minha mãe. Tentei soar natural, mas a voz falhava. Tá tudo bem, mãe. Foi só uma noite estranha. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se soubesse que havia algo que eu não queria contar. Então falou, firme: chega dessas corridas de madrugada, filho. E eu concordei. Nunca mais aceitei corridas depois da 1 da manhã. Desde aquele dia, evito passar a noite naquele trecho da BR. Tenho medo de que, da próxima vez, ela não pergunte educadamente. Meu nome é Luciana, tenho 34 anos e trabalho como enfermeira em um hospital na zona sul de Belo Horizonte. Já faz quase 10 anos que vivo nesse ambiente de corredores gelados, cheiros de antisséptico e gente lutando entre a vida e a morte. No começo, eu achava que com o tempo me acostumaria. Hoje sei que nunca dá para se acostumar. A cada plantão, uma nova história me acompanha até em casa, como se os gritos e suspiros grudassem na pele. Mas nada me marcou tanto quanto o que aconteceu no outono do ano passado. Na época, eu estava de plantão noturno. O hospital ficava praticamente em silêncio depois da meia-noite. Só se ouvia o bip dos monitores, os passos leves de algum colega e, de vez em quando, o choro abafado de uma família no corredor. Foi numa dessas madrugadas que ouvi pela primeira vez falar dele. Uma paciente idosa, internada na ala de cardiologia, comentou comigo que um médico havia passado para conversar com ela de madrugada. Perguntei o nome, mas ela não soube dizer. Só disse que ele era diferente, que falava com uma calma estranha, quase hipnótica. Achei curioso, mas não dei muita importância. O detalhe é que naquela noite nenhum médico estava de ronda. Na semana seguinte, outro paciente, um rapaz de 20 anos internado por causa de uma infecção, comentou a mesma coisa. O doutor veio aqui de madrugada e disse que eu ia melhorar logo. Perguntei como ele era e o rapaz hesitou antes de responder. Ele usava jaleco, estava de máscara, então não consegui ver o rosto. Não demorou para outros relatos surgirem. Sempre de madrugada, sempre com pacientes que estavam sozinhos. Alguns diziam que o médico os confortava, outros que só ficava parado, observando. Uma senhora jurou que ele tocou sua mão, e quando isso aconteceu, ela sentiu uma fraqueza tão intensa que achou que ia morrer ali mesmo. Passei a prestar atenção. Certa noite, ouvi o som das rodas de sapato no piso encerado. Virei o rosto e vi uma silhueta de jaleco branco entrando num dos quartos. Corri até lá, mas quando abri a porta não havia ninguém. O paciente dormia profundamente, respirando com dificuldade. Foi nesse momento que percebi um detalhe arrepiante. Sempre que alguém dizia ter visto o médico sem rosto, essa pessoa não sobrevivia por muito tempo. A idosa da cardiologia morreu em poucos dias. O rapaz da infecção em menos de uma semana. A senhora que sentiu a fraqueza faleceu na madrugada seguinte. Era como se a visita dele fosse um presságio, uma sentença já selada. Eu tentei ignorar, mas não conseguia. Passei a andar pelos corredores com medo de topar com ele. Rezei, pedi folga, mas não adiantava.
Cada turno era um tormento, até que chegou a noite em que fui eu quem o encontrou. Era quase 3 da manhã. Eu estava sozinha na copa, tentando me manter acordada com café. O corredor estava em silêncio absoluto. Quando saí, vi a silhueta parada a poucos metros. Jaleco branco, mãos cruzadas atrás do corpo, cabeça erguida. Tentei fixar os olhos, mas onde deveria estar o rosto, havia apenas uma superfície lisa, sem olhos, sem boca, sem nada. Um vazio absoluto. Meu corpo congelou. Senti o coração disparar, o ar faltar. Ele deu 2 passos lentos na minha direção. O som dos sapatos no chão era preciso, calculado, como se marcasse o ritmo da minha respiração. Quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então ele parou a poucos metros de mim. Não falou nada, não gesticulou, apenas ficou ali, imóvel, como se estivesse me observando com olhos que não existiam. Aos poucos, percebi algo pior, uma sensação de rendição. Era como se diante dele eu entendesse que não tinha escolha, que minha vida já não me pertencia. Uma certeza esmagadora de que estava marcada. De repente, ele virou o corpo e caminhou pelo corredor até desaparecer numa curva. Foi só então que consegui respirar de novo. Naquela mesma noite, desmaiei no banheiro do hospital. Acordei em uma maca, cercada por colegas. Disseram que foi uma queda de pressão. Fiz exames, mas todos os resultados deram normais. Tentei acreditar que estava tudo bem, que tinha sido só cansaço, mas desde então vivo com medo. Às vezes, sinto sua presença parada no canto do quarto quando tento dormir. Outras vezes, sonho com ele me observando enquanto estou deitada em uma maca. E no fundo, sei que minha hora já foi escolhida, porque no hospital todos entendem a mesma coisa. O médico sem rosto não faz visitas por acaso. Sou motorista da linha 312, última rota da noite entre o centro e o bairro São Judas. O ônibus sai às 2h15 da manhã, vazio na maioria das vezes. Às vezes, um bêbado, um enfermeiro voltando do plantão, alguém perdido no próprio silêncio. Mas há 3 semanas, uma criança começou a embarcar. Ela aparece sempre no mesmo ponto, perto do antigo mercado abandonado, sozinha. Vestido azul claro, sapatinhos brancos, cabelo preso em 2 tranças. Nunca fala. Sobe, senta no banco logo atrás de mim e fica olhando pela janela. Eu tentei conversar na primeira noite. "Cadê sua mãe, pequena?" Ela só virou o rosto devagar e me encarou. Os olhos eram escuros demais, não assustadores, só fundos, como se não terminassem. Na segunda noite, ela embarcou de novo. Mesmo ponto, mesma roupa. Eu já estava desconfiado, mas não quis criar caso. Criança é imprevisível. Talvez morasse por ali, talvez fosse filha de alguém que trabalhava à noite. Mas quando ela desceu, percebi que não havia ninguém esperando, e o mercado estava fechado há anos. Na terceira noite, ela não embarcou, e eu senti falta. O ônibus parecia mais frio sem ela, como se o ar tivesse ficado parado. Mas na quarta, lá estava ela. Mesma roupa, mesma expressão. Só que dessa vez ela falou: "Você lembra do acidente? Eu quase perdi o controle do volante." "Que acidente?" Ela não respondeu. Só olhou para frente como se esperasse que eu lembrasse sozinho. Cheguei em casa com a cabeça latejando. Fui atrás de notícias antigas. Nada. Nenhum acidente naquela linha, nenhuma criança desaparecida, mas algo me incomodava. Uma sensação de déjà vu, como se eu já tivesse vivido aquilo. Na noite seguinte, ela embarcou de novo. E dessa vez, não sentou atrás de mim. Sentou ao meu lado, no banco do cobrador. Ficou me olhando o trajeto inteiro. Quando chegamos ao ponto final, ela não desceu. Só disse: "Você estava lá, eu vi." O frio que senti não era do ar-condicionado, era outro tipo de frio, um que vem de dentro, que parece subir pela espinha e se espalhar pelos ossos. Na última noite, antes de hoje, ela não apareceu.
mas o banco do cobrador estava molhado, como se alguém tivesse chorado ali por horas. Agora são 2h14. Estou parado no ponto esperando. O mercado está escuro, mas há uma silhueta ali, pequena, imóvel. Se ela embarcar de novo, acho que vou perguntar o que aconteceu. Ou talvez não. Talvez seja melhor continuar dirigindo, fingir que não vejo, fingir que não lembro. Mas a verdade é que desde que ela apareceu, eu não sonho mais. Só acordo com o som de freios. E com o vestido azul claro, parado no meio da pista. Meu nome é Carlos e eu trabalho na manutenção do metrô há 15 anos. Sempre no turno da noite, das 10 da noite às 6 da manhã. É um emprego solitário, mas eu gosto do silêncio. Sem passageiros correndo, sem barulho de trens. Só eu, minhas ferramentas e os túneis vazios. Cresci em uma família grande, barulhenta, com 4 irmãos em um apartamento apertado. Meu pai trabalhava em construção, minha mãe limpava casas. Eles me ensinaram a valorizar o trabalho duro, mas nunca entenderam por que eu preferia a escuridão subterrânea. Você vai enlouquecer aí embaixo sozinho, dizia minha mãe. Eu ria, mas às vezes no silêncio eu me pergunto se ela tinha razão. A estação onde eu mais fico é a velha linha central, construída há 100 anos. Os túneis são labirintos, com ramificações que ninguém usa mais. Eu conserto trilhos, checo cabos elétricos, removo lixo que os ratos arrastam. Toda noite desço com minha lanterna, rádio e uma garrafa térmica de café. Falo com o supervisor pelo rádio de vez em quando, mas na maioria das vezes é só eu e os ecos dos meus passos. Naquela noite chovia lá em cima, mas embaixo era seco, o ar parado e poeirento. Eu estava inspecionando um trecho antigo, perto de uma parede que sempre me intrigava, rachada, com tijolos soltos, como se escondesse algo. Enquanto martelava um trilho frouxo, ouvi um estalo. Um pedaço da parede cedeu, revelando uma abertura estreita, escura. Não era no mapa. Provavelmente um antigo acesso de serviço, pensei. Meu rádio chiou com estática. Curioso, enfiei a lanterna ali dentro. O feixe iluminou um túnel estreito, com trilhos enferrujados se perdendo na escuridão. Meu coração acelerou um pouco. Aventura no meio do nada. Avisei pelo rádio que ia checar, mas sem resposta. Entrei. Devagar, o ar ficando mais frio, úmido. O túnel era apertado, as paredes roçando meus ombros. Os trilhos pareciam abandonados há décadas, cobertos de poeira e teias. Andei uns 50 metros, a lanterna dançando nas sombras. Comecei a ouvir ecos, não dos meus passos, mas de vozes distantes, murmúrios indecifráveis. Eco natural, disse a mim mesmo. Mas o som crescia, como conversas abafadas em uma estação lotada. Parei, escutando. Fragmentos. Ajuda. Não consigo sair. Por favor. Meu estômago revirou. Pensei em voltar, mas a curiosidade venceu. Só mais um pouco, pensei. Mais adiante, o túnel se alargou em uma câmara esquecida, como uma plataforma abandonada. Havia bancos enferrujados, cartazes desbotados de décadas passadas, anúncios de cigarros, filmes antigos. Mas o que me paralisou foram as figuras. Sombras vagas, como silhuetas de passageiros esperando um trem que nunca vem. Elas não se moviam, mas eu sentia olhos em mim. Uma voz clara ecoou. Você veio nos encontrar. Meu corpo gelou. Virei a lanterna e lá estavam, formas translúcidas, dezenas delas, vestidas em roupas antigas, ternos dos anos 50, vestidos floridos, rostos pálidos, olhos vazios, fixos em mim. Não eram fantasmas comuns. Cada um sussurrava uma história, vozes sobrepondo-se em um coro perturbador. Um homem de chapéu contava como caiu nos trilhos em 1940, esmagado por um trem. Uma mulher chorava por filhos deixados para trás em um acidente de descarrilamento. Mas o pior, eles conheciam coisas sobre mim.
Carlos, lembra do seu irmão mais novo? Aquele que você não salvou. Meu irmão caçula morreu aos 10 anos, afogado em um rio enquanto eu brincava por perto. Eu nunca contei isso no trabalho. Como sabiam? Outra voz. Sua mãe acha que você deveria ter morrido no lugar dele. O pânico subiu. Tentei voltar, mas o túnel parecia mais longo. As paredes se fechando, as figuras se aproximaram, mãos frias roçando minha pele, forçando visões. Revivi o afogamento do meu irmão, sentindo a água nos pulmões e pior, vi versões onde quem tinha morrido era eu, e que todos da minha família não pareciam se importar. Elas me mostravam arrependimentos, segredos enterrados. Cada toque era uma memória crua, dolorosa, como facas na mente. No centro da câmara, um poço escuro, sem fundo, de onde vinham mais vozes, milhares, um abismo de almas presas. Elas me puxavam para lá sussurrando: pule, se afogue, vai ser melhor assim. Lutei, gritei, mas minha voz ecoava de volta, distorcida, como se eu já fosse um deles. Meu rádio finalmente chiou. Carlos, cadê você? Usei a força para correr, tropeçando, até sair pela abertura original. A parede se fechou atrás de mim, como se nunca tivesse existido. Voltei para a superfície tremendo, molhado de suor. Meu supervisor disse que eu sumi por horas, embora parecessem minutos. Nunca mais entrei naquele trecho. Mas à noite, no metrô, ouço ecos, não de passageiros, mas meus próprios arrependimentos sussurrando do escuro. Aprendi que alguns túneis não levam a lugares, mas a si mesmo, e isso é o mais perturbador de tudo. Meu nome é Marcos, e eu sou policial militar há 12 anos. Nesse tempo, vi coisas que mudam um homem. Acidentes que deixam famílias destruídas, tiroteios em becos escuros, crianças perdidas no meio da noite. Aprendi a respeitar o instinto, aquela voz interna que avisa quando algo está errado. Meu parceiro, João, era o oposto. Sempre rindo, dizendo que medo era para os fracos. Trabalhávamos juntos há 5 anos, desde que ele entrou na força. Ele era como um irmão. Contava piadas ruins para aliviar a tensão, mas nos momentos críticos, era o primeiro a entrar. Nossa parceria salvou vidas mais de uma vez, mas nada nos preparou para aquela noite chuvosa. Era por volta das 2 da manhã quando a chamada veio pelo rádio. A voz do operador, geralmente firme, tremia um pouco. Viatura 27, ocorrência em andamento. Denúncia de gritos em uma casa abandonada na Estrada Velha do quilômetro 23, região rural. Nenhuma outra unidade disponível. Confirma. João e eu confirmamos e imediatamente fomos para o local. Mas desde que pegamos a estrada, uma sensação pesada me apertava o peito, como se o ar ficasse mais denso. A chuva caía forte, os limpadores lutando contra as gotas grossas. As luzes da viatura dançavam nas poças. A estrada de asfalto deu lugar à terra lamacenta, e o carro patinava levemente. Essa estrada parece mais longa do que no mapa, murmurei. João apenas acenou positivamente com a cabeça. Notei que ele apertava o volante com mais força. Chegamos à casa depois de uns 15 minutos. Era uma construção velha de 2 andares, com janelas esburacadas e paredes cobertas de era seca. A porta da frente estava entreaberta, balançando com o vento, rangendo devagar. Desligamos a sirene para não alertar ninguém ou nada. O ar estava úmido, com um cheiro sutil de podridão, como folhas mortas apodrecendo. Cada passo na lama parecia me puxar para baixo, e o vento uivava entre as árvores próximas. "Polícia! Tem alguém aí?" gritou João, voz ecoando no vazio. Silêncio, só a chuva respondendo. Decidimos entrar, lanternas em uma mão, armas na outra. O interior era pior. O cheiro agora era forte, uma mistura de mofo e algo metálico, como sangue velho. O piso de madeira inchada rangia sob nossos pés,
E nas paredes, marcas de arranhões irregulares, algumas finas como de unhas, outras grossas como se feitas por algo maior. Não eram recentes, mas pareciam frescas na umidade. Subimos as escadas com cuidado. No topo, o corredor era estreito com portas dos dois lados. Minha lanterna iluminou o teto, ganchos enferrujados cravados na madeira, com pedaços de corda desfiados pendurados. Não havia corpos, mas o ar carregava um peso, como se memórias de dor ainda pairassem ali. João sussurrou: "Que diabos é isso? Parece um matadouro antigo." Então veio o som, um choro baixo, como de uma criança assustada vindo do fim do corredor. Não era alto, mas penetrante, ecoando em nossas cabeças. "Você ouviu isso?" perguntei. João assentiu, rosto pálido. Avançamos, armas prontas. Abrimos a porta do quarto e achamos uma velha fotografia emoldurada no chão de uma família, pai, mãe, criança, com rostos borrados pela umidade. O choro continuou, mas agora parecia vir de dentro das paredes, como se o quarto inteiro chorasse. João balançou a cabeça. "Estou ouvindo, mas parece dentro da minha mente." O rádio chiou de repente. Esperávamos o operador, mas era uma voz distorcida, ecoando minhas palavras de minutos antes. "Essa estrada parece mais longa do que no mapa." Soltei o rádio, que caiu no chão com um baque. "A gente deveria chamar reforços", disse João. Mas antes que ele pudesse falar, a porta atrás de nós se fechou com um estrondo selando o quarto. O quarto mudou. As paredes descascaram mais, revelando símbolos riscados em carvão, não sangue, formas geométricas que doíam olhar. O teto começou a pingar um líquido preto, formando poças no chão. No centro, uma cadeira velha de balanço. João não estava mais ao meu lado. Chamei seu nome, voz ecoando estranhamente. Do corredor veio um arrastar lento, como pés se movendo na madeira úmida. Saí do quarto, arma tremendo. O corredor se estendia mais do que deveria. Portas se multiplicando, algumas entreabertas, sussurrando fragmentos de conversas antigas, nomes, risos cortados, gemidos de dor. Atrás de uma porta, ouvi João chamando. "Marcos, aqui!" Abri. Ele estava lá de costas, imóvel. Ao me aproximar, vi que seus pés flutuavam alguns centímetros do chão, suspenso por fios invisíveis ou algo pior. Seus olhos, quando ele virou, eram vazios, implorando em silêncio. As lanternas piscaram e apagaram. A escuridão veio como uma onda, e mãos frias me tocaram, agarrando meus braços, pernas, pescoço. Gritei, atirei para o ar, os clarões iluminando formas vagas nas paredes. Lutei, me debati, até que tomei uma pancada forte na cabeça e tudo ficou escuro. Acordei deitado na lama ao da viatura. O relógio marcava 3 da manhã. A casa ainda estava lá, mas quando tentei entrar de novo, a porta não abria, como se ela não quisesse mais ninguém lá. Tentei chamar reforços com o radiocomunicador do carro, mas ninguém respondia. Tudo o que conseguia ouvir era uma forte estática. Então, voltei ao batalhão sozinho. Relatei tudo, mas o operador jurou que não houve nenhuma chamada para aquele local. E enquanto ao João, eles disseram que ele tinha se demitido um dia antes. Procurei por ele, tentei entrar em contato, mas era como se ele tivesse sumido. Dias depois, voltei ao lugar onde tudo aconteceu. A casa não existia, só um terreno vazio, com mato alto e nenhum sinal de construção. Perguntei aos locais. Alguns falavam de uma casa que aparecia em noites de chuva, uma lenda velha sobre um lugar amaldiçoado onde ecos de tragédias passadas prendem quem entra. Desde então, em noites chuvosas, ouço o choro, não infantil, mas de João, chamando meu nome. No espelho, às vezes vejo seu reflexo atrás de mim, suspenso, como se esperasse que eu o salvasse. Eu sei que não foi imaginação, foi algo pior. Um lugar que não deveria existir, roubando pedaços de realidade. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui.
Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal.